Amigos do Saúde Digital, hoje tô com um grande amigo meu, colega de mesa lá no Cubo, a gente sempre troca ideia. Thiago Bonini é cofundador da Vidia. A Vidia é uma startup, uma health tech que está comprometida a resolver o problema de acesso à saúde. Você vai entender tudo hoje como o Thiago está fazendo isso. Fala, Thiago, meu amigo, seja bem-vindo. Feliz da gente estar batendo esse papo aqui juntos. Estamos no estúdio em São Paulo, você pode acompanhar a gente no YouTube, em todas as plataformas de podcast, Deezer, Spotify. Então tem vários caminhos para você assistir e ouvir a gente, Thiago. Vamos lá, cara. Obrigado por você ter vindo aqui. Queria que você começasse, como sempre, com seu background, né? Porque você não é da saúde e veio pra saúde. Conta um pouquinho pra gente. Caímos meio de forasteiro mesmo. Não, super prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Lorenzo. A gente é vizinho, né? Como você falou, lá no Cubo, tem a oportunidade de trocar ideia no dia a dia e compartilhar um pouco do que a gente troca às vezes. Mas falando um pouco do background que você perguntou, eu realmente não sou da saúde, né? Se você me perguntasse há 6 anos, falasse, daqui a 6 anos você vai estar empreendendo em saúde há alguns anos já, vai estar totalmente imerso nesse ecossistema. E eu ia falar, nossa, que estranho, né? Porque eu realmente naquele momento não tinha pensado a respeito disso. Eu estou desde 2010 no ecossistema de inovação no Brasil, que praticamente não tinha muita coisa na época. Eu fiquei 5 anos numa empresa chamada Naspers, né? Hoje chamada Prosus, que basicamente naquele momento foi um dos únicos players que investiam em ativos de tecnologia naquele momento, né? Tinha pouca gente fazendo e a Naspers fazia, não só fazia, como fazia cheques grandes, né? Aquela coisa que mais recentemente a gente teve alguns players como o SoftBank fazendo esses cheques grandes, que mudou muito o cenário de investimento em tecnologia. Na época a Naspers era um pouco esse desbravador. Fiquei 5 anos lá, fiquei muito próximo a investimentos, alguns que se tornaram muito relevantes, como o iFood, Vtex, a Naspers chegou a investir também em algum momento, outras empresas e outros que também não deram certo, como é normal dentro desse ecossistema. Mas acho que quando você olha para a experiência como um todo, né, coisas boas e ruins, você aprende demais, né? Ainda mais eu que não tinha trabalhado com tecnologia até então, foi maravilhoso. Mas eu tinha uma frustração, e a frustração era muito ligada. Eu olhava para aqueles empreendedores, para o Fabrício, hoje CEO do iFood, para o Romero Rodrigues, para o Patrick Sigrist, todos esses caras, eu olhava para eles assim, o Geraldo e Mariano da Vtex, que eu tive o prazer de conviver muito na mesa de negociação quando a gente investiu, eu olhava para esses caras e falava, esses caras são os meus ídolos e eu quero ser um deles, né? Só que não me sentia nada preparado, assim. E eu comecei uma jornada que viria me levar para o empreendedorismo, né, que acho que é um caminho que eu me preparei bastante, que eu quis realmente estar apto e com o melhor ferramental possível no momento em que desse esse passo, que foi sair da Naspers, né, uma decisão corajosa, porque era um trabalho bastante confortável em N aspectos, era um time maravilhoso. Eu praticamente não tinha chefe, tinha acabado de ganhar um prêmio quando tomei a decisão de sair, então tinha muitas razões para estar lá, né? Mas acho que faltava alguma coisa. Então minha jornada eu fiz um mestrado em Stanford, um mestrado em Business, que era um negócio que eu já tinha um pouco de formação, mas não é minha formação principal de graduação, eu sou advogado de formação. Voltei, fizemos um fundo de investimentos. Na época praticamente não tinha nenhum fundo atuando no estágio seed. Existia um gap no Brasil naquele momento ali, final de 16, início de 17, entre os investidores anjo e os investidores de Series A, em que já tinha Monax, Redpoint, Kazek, Astela, já tinha alguns fundos fazendo isso. Mas existia esse gap no seed stage. A gente formou um fundo, tive o prazer de trabalhar com pessoas maravilhosas, o próprio Patrick do iFood, o Marco Canrage, hoje na Upload, eram nossos sócios, e lá a gente fez 6 investimentos, né? E alguns deles, inclusive, 3 deles acho que são empresas que estão indo muito bem, a GUP de recrutamento, a Boozer de transporte intermunicipal e o Neon, uma fintech, né? Um banco. Só essas 3 vocês acertaram, né? Essa de 6, virou né? em 6, acertou em 3, mas 3, né? Que, cara, não é a história comum de um fundo de investimentos, né? Vocês foram
bem precisos aí. Eu acho que se for pegar objetivamente o portfólio ali, né, os fundos medem por quartis, né, onde que você se encaixa em termos de retorno, certamente talvez não tenha um fundo no Brasil que tenha tido tanto resultado. Eu humildemente não digo que sou um dos grandes responsáveis, acho que eu mais aprendi do que qualquer outra coisa, mas acho que a gente tinha um pessoal muito bom, a gente era muito bem conectado e realmente estava a fim de fazer um negócio muito legal. Mas, se for voltar um pouco a fita, não era aquilo que eu tinha o sonho de fazer, né? Eu queria empreender, eu queria ser esses caras que eram os caras que me inspiravam, que quando eu conversava brilhava o olho. Então eu tive que, né, de novo, voltar a pensar assim, tá muito confortável aqui, acho que é muito bom o que a gente está fazendo, mas será que será que é essa peça que eu tenho que ser no encaixe aí da engrenagem universal, dentro daquilo que eu acredito do ponto de vista filosófico? Falei, putz, acho que eu não tô no lugar certo, acho que essa minha pecinha aqui tem que estar em outro lugar, eu não sabia exatamente onde. Nunca tinha estado dentro de uma startup, eu já tinha sido parte de alguns conselhos e eu me enfiei dentro de uma startup. Uma startup em que eu era mentor do fundador, em que era um setor que eu conhecia mais ou menos, eu fui para passar um mês e acabei passando mais de um ano. A gente levantou uma rodada, fez um trabalho muito relevante de ICP, né, que é um negócio que se fala muito na indústria de startup, né, o conceito de Ideal Customer Profile, né, perfil de cliente ideal. A gente fez muito esse trabalho, né, um trabalho muito de estratégia mesmo e achar o tal do Product Market Fit, né, que é o santo graal de toda startup que começa, né, achar um fit entre o que você tem para oferecer e um problema do mercado. A gente fez muito esse trabalho naquele momento, foi muito legal e ao final falei assim, putz, agora acho que eu não tenho mais desculpa, eu tô pronto para empreender. Vou fazer uma pausa aqui, mas foi assim que eu vim parar um pouco numa jornada empreendedora mesmo. Muito bom, cara. E aí teve o empreendimento, o atual empreendimento, é a Vidia, que eu na introdução eu falei que resolve um problema de acesso, mas eu queria que você detalhasse qual que é o problema, qual é a dor que a Vidia resolve hoje. Super. Eu acho que assim, todo empreendedor ele tem que se apaixonar por um problema, né? Se você se apaixona muito por uma solução, por um produto, acho que é a receita da frustração. E eu me apaixonei de fato por um problema. Assim, eu ainda estava dentro dessa startup quando eu vi um gráfico de saúde, né, de custo de saúde ao longo do tempo, ao longo de um período de 7 a 10 anos, uma coisa assim, em que eu vi a primeira faixa, a inflação, a segunda, o custo de saúde suplementar no planos individuais, né, que é regulado pela ANS, e uma terceira faixa, acima dela, com uma curva um pouco mais acentuada, que eram os custos de planos de saúde coletivo, né? Então, olhando aquilo, e eu, assim, acho que talvez a matéria que eu mais gosto, acho que a graduação que eu teria feito se eu pudesse escolher hoje é economia. Dentro de um conceito econômico, eu olhava para aquilo e falava, isso aqui vai entrar em colapso, não tem como uma curva dessa continuar. A saúde suplementar crescia mais ou menos 2,5 vezes, 3 vezes a inflação, e aí, né, fui pesquisar mais a fundo, né? Falei, quantos beneficiários tem de plano de saúde no Brasil? Né? Tem entre 45 e 50 milhões há muitos anos. Falei, vai continuar sempre isso, a população aumentando, o SUS cada vez mais sobrecarregado e a saúde suplementar não sendo, infelizmente, por N razões que a gente pode entrar mais a fundo, não sendo uma boa solução para isso. Eu me apaixonei por isso. Então, independente do que viria a ser, ia ser a Vidia, se ia ser a Nídia ou Lívia, eu queria fazer alguma coisa que pudesse endereçar esse problema e acho que existiam várias maneiras de endereçar isso, né? Como um ex-advogado, acho que uma maneira óbvia seria, vamos mudar a regulação, né? O que a gente precisa é que mais pessoas sejam capazes de entrar na saúde suplementar, você desafoga o SUS e com o tempo você vai criando camadas que possam prover serviços a diferentes pessoas, né? Então, não é todo mundo que vai ter esse rol maravilhoso da ANS, talvez completo, mas muita gente vai conseguir consumir uma saúde suplementar melhor. Esse caminho da regulação, acho que é um caminho muito difícil, né? Porque você depende de N interesses, os lobbies estão muito fortes e cada momento, politicamente, você enxerga a coisa indo por um caminho e por outro. Hoje, especificamente, pelo menos as notícias que saem no jornal,
é que o caminho de mexer na regulação de saúde está mais pautado numa vertente de viés de consumidor. Ou seja, ela deveria deixar o sistema de saúde suplementar cada vez mais pressionado. Por quê? Você coloca mais coisa no rol da ANS, você deixa os planos mais obrigados, que por um lado é maravilhoso, né? Você como consumidor parece tudo muito lindo, mas você fala... Sustentável. Quem paga a conta? Quem paga a conta. E aí o viés da regulação, você não consegue... Talvez é complicado de você... ter uma lei como da oferta e da procura, a lei de mercado, né? Porque o consumidor, é difícil você ter o limite. Não, eu vou te cobrir a pneumonia ambulatorial, mas se for a pneumonia que precisa de CTI, eu não consigo cobrir mais. Eu cubro a cirurgia de vesícula, mas a complicação da cirurgia de vesícula, você vai ter que pagar do seu bolso. Como que lida com isso? A gente não tem tanta previsibilidade para trazer essas regras de cobertura. Como eu posso um seguro de carro, seguro de casa, eu consigo essa previsibilidade. Agora, num seguro da vida, né, que a saúde suplementar, a gente não consegue fazer isso. E aí a gente vê tanto porque da importância da saúde primária e tudo mais. Mas certamente o caminho da regulação é um caminho muito difícil, tanto é que ele nunca foi feito, ele não foi feito até hoje, porque eu acho que se a gente tivesse uma equação mais fácil de resolver, a gente já teria caminhado nesse sentido. Totalmente. Acho que seu ponto é perfeito, né? É muito complexo você estar num ambiente em que... Acho que quase todos os mercados funcionam numa relação de custo-benefício, né? Eu escolho ter um carro um pouco mais luxuoso e eu vou pagar por isso. Eu escolho ter alguma coisa mais simples. Eu escolho andar de ônibus, né? Pensando em todas as possibilidades que uma pessoa tem. Você recebe as consequências disso para o bem e para o mal. Na saúde é muito mais complexo do que isso, né? A saúde suplementar é aquela coisa que acho que muita gente fala, e eu concordo totalmente, você senta no restaurante, você olha o cardápio para ter uma noção, mas na verdade não tem a coluna da direita, né? A famosa coluna da direita, os valores, não tem. E na verdade quem vai escolher o que você vai pedir é uma outra pessoa que, de fato, é uma pessoa especializada, um conjunto de pessoas especializadas, uma instituição que tem condição de tomar essa decisão por você. Só que a conta vai para um terceiro, que nem está naquele ambiente. Assim. Então, acho que existe uma razão de ser, existem muitas coisas boas relacionadas a isso, mas tem uma série de consequências ruins, e quando você extrapola isso ao longo de décadas, em que você tem um profissional atuarial fazendo um cálculo com base num rol e 10 anos depois esse rol mudou tremendamente, eu tenho muita empatia em relação a pessoas que tiveram mais acesso a partir de um rol mais amplo. Mas a regra precisa estar bem estabelecida, ela precisa ser permanente, ou pelo menos durante algum tempo, em relação àquelas pessoas, caso contrário fica totalmente insustentável, especialmente se o reajuste for regulado pela ANS. Mas mesmo se não for, né, pensando em saúde suplementar mais coletiva, também se torna insustentável, né? Perfeito. E aí, a VID, onde que ela encaixa nesse... Então, você descreve aí uma necessidade não atendida de mercado. E Sim. Isso tem espaço para o empreendedorismo. Você vê essa oportunidade e cria a VID. Onde que a VID se encaixa nessa oportunidade ou nessa necessidade não atendida? Perfeito. Eu dei o exemplo da regulação porque seria uma das formas de atingir esse acesso a partir de um sistema que funciona um pouco melhor. Essa seria uma vertente, mas existem outras. A vertente que a gente escolheu, ela parte de conceitos que existem já em outros mercados. Ativos subutilizados, que a partir de uma segmentação de preço, você consegue atingir uma base mais ampla de pessoas. Isso aí aconteceu de maneira muito óbvia no transporte urbano através do Uber, né? Então você tinha ativos subutilizados, carros, que através de uma segmentação de preço, né, não precisava praticar o preço tão alto quanto um táxi praticaria, o mercado ficou mais equilibrado. Então as pessoas ganharam, né, o usuário ganhou, às vezes a pessoa que até então andava de transporte público tinha muita dificuldade,
passou a conseguir andar de transporte privado, pessoas que usavam pouco transporte privado passaram a usar mais, aquele ativo subutilizado, o carro, enfim, todo mundo sabe a história. Saúde é a mesma coisa. Centros cirúrgicos ociosos metade do tempo, essa que é a verdade, nos hospitais privados. Médicos, muitos cirurgiões de excelente qualidade, com tempo para fazer, e essas duas pontas não se conectavam. E não se conectavam porque, por um histórico, né? 90 e tantos % das receitas dos hospitais vindo dos planos de saúde. O hospital não sabe, né? A gente está ajudando a influenciar, acredito eu, positivamente o mercado. Os hospitais não sabiam vender para esse cliente privado, né? Para essa pessoa privada que está fora do plano de saúde. Então, o que a gente faz? A gente pega essa capacidade ociosa, consegue fazer uma segmentação de preço, né? O hospital ele não quer chegar e anunciar vendo colicistectomia, tudo incluso, por R$8.000. Por quê? O plano bate na porta dele e fala assim, amigão, vou puxar aqui meu histórico, mas talvez eu esteja pagando mais do que isso, pô, eu sou o seu filé mignon. Mas através de uma segmentação, de um outro canal de acesso, não tem tanto esse conflito. Então, a gente pega essa capacidade ociosa e empacota. Muito importante ter o elemento preço fixo, né? Na saúde suplementar, o preço não precisa ser fixo. Por quê? Porque a pessoa tem um seguro, né? Sendo um seguro ou plano de saúde, existe alguém que vai pagar se houver uma intercorrência, alguma coisa. Então, precisa ser o preço fixo. Só que, aí vem um segundo elemento, que é uma crença muito fundamental que a gente tem, né? De tudo que a gente viveu na saúde e pensando principalmente numa análise do porquê as coisas são difíceis. O problema da saúde é um problema financeiro, essencialmente. Sim. Se você for pensar, por que o SUS é muito bom, o SUS é muito bem desenhado. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que hoje o nosso gasto per capita é mais ou menos 5% do gasto per capita do NHS no Reino Unido, com base no qual, né, uma das inspirações do SUS. Então, não adianta ter um desenho maravilhoso que serve a muita gente muito bem e é algo que a gente gosta e tem orgulho como brasileiro, mas que ao mesmo tempo tem uma limitação financeira do lado do SUS. Saúde suplementar, problema que eu falei, custo crescendo 2 vezes, 3 vezes e meia, inflação, não tem como, né? A coisa está indo para um colapso. O prejuízo conjunto das operadoras foi multibilionário, né? Prejuízo conjunto. Então, quando você olha para aquilo, independente de você olhar para a operadora X ou Y, você está olhando para um sistema e fala, o sistema está entrando em colapso. E aí que surge o que a gente acredita, uma terceira via da saúde, uma terceira forma de financiar a saúde. O que a gente acredita como visão de longo prazo? No futuro, as pessoas não vão precisar mais ficar angustiadas se não tiver plano de saúde. Ela vai consumir, talvez no seu dia a dia, como hoje, felizmente, já democratizou bastante, consultas e exames dentro de um preço razoável, né? Talvez exames mais complexos vão precisar de um financiamento. E tudo que disser a respeito a coisas mais complexas, a Vidia vai estar lá para dar acesso. Entendendo muito o perfil desse cliente / paciente, conseguindo fazer com que ele olhe para a gente como instituição e fale assim, através da Vidia eu vou ter acesso, eu vou descobrir qual que é o jeito que vai dar para pagar por isso, né? E aí acho que nosso sonho de futuro é ter formas cada vez mais sofisticadas e, não digo complexas, né? As formas têm que ser simples para funcionar, mas sofisticadas do ponto de vista de engenharia financeira que permita as pessoas consumirem saúde ao longo do tempo. O Thiago, então, assim, é bem interessante esse modelo, né? Porque você tem, acho que no inglês é o out of pocket, né? É o gasto out of pocket, que é a pessoa que ele não quer ir no SUS, porque o SUS é difícil, mas também ele não paga um plano de saúde. Ou porque o plano de saúde não cobre determinado tipo de procedimento. Sim. Né? Então eu vou pagar do meu bolso, out of pocket. Né? Isso é muito comum em consultas particulares, por exemplo. Isso é muito comum na estética, isso é muito comum na cirurgia plástica. Em todos os procedimentos que o SUS é muito difícil, ele não cobre, e que a saúde suplementar também não cobre na maior parte dos planos. Aí eu sou um cliente que contrato a Vidia, porque ela me dá uma condição mais facilitada para pagar esse procedimento que eu não tenho acesso
out of pocket, ou seja, particular. Vamos pôr aqui no brasileiro, no particular, né? Agora, a pergunta é a seguinte, eu contrato, vocês estão focados mais em cirurgias, em procedimentos cirúrgicos, ou vocês estão indo para também outras áreas da medicina? A gente está mais em procedimentos, né, pensando em coisas que são relativamente previsíveis, né? Assim, acho que não pode ser um tratamento contínuo, sei lá, ao longo de anos, sei lá, uma hemodiálise ou coisa assim. Procedimentos ou exames um pouco mais complexos que a pessoa, através de uma facilitação de pagamento, né, preço fixo e condição facilitada, consiga consumir. E um elemento, acho que muito importante, é justamente que haja um pouco essa segmentação de preço, né? A gente tenta trazer, e inclusive interage muito com os nossos parceiros, médicos e instituições como hospitais e clínicas, para justamente trazer e dar um pouco essa noção. Putz, isso aqui não vai talvez ser o seu filé mignon do ponto de vista de receita, mas ele vai te gerar uma receita incremental dentro de um ativo que você já possui e com isso... E que está ocioso. E que está ocioso boa parte do tempo. Perfeito. E como que fica, por exemplo, eu vou lá e compro uma cirurgia de vesícula? Eu acho que eu preciso, vou lá, compro a cirurgia de vesícula. Aí vou voltar no exemplo. E se der uma complicação? Sim. Quem vai pagar, já que eu paguei pela cirurgia, out of pocket ali? Sim, não, acho que é uma ótima pergunta. Inclusive, vesícula é a cirurgia que a gente mais fez até hoje, né? Acho que é muito comum e realmente é algo que é simples, né? Dificilmente pontual, tem complicação. Os riscos são bem calculados, né? Você consegue... A técnica já evoluiu bastante... mas pode ser que... Sim. E aí, assim, a resposta depende um pouco do que a gente tem negociado, né? Acho que no mundo ideal, ou a gente tem negociado já pacotes com garantia de intercorrência, às vezes 15 dias ou 30 dias, e obviamente que nem toda instituição está preparada para isso, mas as que estão funcionam muito bem, até porque o tipo de cirurgia que a gente faz dificilmente tem intercorrência. A gente nunca teve uma intercorrência séria. Assim, a gente já teve gente que teve que voltar para o hospital com uma inflamação ali no ponto, putz, uma cólica X ou Y, tal. Mas é tratado, né? Na grande maioria das vezes nem passa a noite no hospital, se às vezes passa em observação, dia seguinte está fora. E isso, assim, mesmo assim, é um percentual muito, muito pequeno. Mas se acontece, ou esse é um caso, né, que a gente tem negociado esse pacote, ou a pessoa realmente, né, o paciente assina um termo, como é bastante comum na saúde particular, né, fora da saúde suplementar, de que se tiver, ela arca com isso. A gente nunca teve um caso em que a pessoa teve uma decepção. Tive que arcar com um negócio, felizmente, muito alto. Isso hoje, tá? O que a gente acredita no futuro? Tendo volume suficiente, a gente já falou com várias seguradoras, tendo volume suficiente, deveria ter um seguro para isso, sabe? Eu acho que a grande questão da saúde, né, e aí volto um pouco porque a gente acredita de uma maneira mais macro, ela passa por uma sofisticação que até hoje foi muito pouco explorada. Sim. Porque você tem a saúde suplementar muito regulada, então é aquilo, e você tem o SUS. Mas fora disso, dá para fazer uma série de coisas. Assim, imagina vou pensar aqui alto, tá? Pra gente refletir junto. Imagina uma pessoa que paga um desses cartões de benefício em saúde, que é algo que é relativamente acessível, né? Ou é acessível para grande parte dessas 165 milhões de pessoas que não estão... Também chamado cartões de desconto, é isso? Cartões de desconto, né? Tem vários nomes, né? Cartões de desconto ou cartão de benefício, alguns chamam de cartão de fidelidade, mas né, acho que quem do ramo sabe mais ou menos quais são os players aí do que a gente está falando, que eu acho que é um negócio super interessante, inclusive. A pessoa tem isso, ela consegue consumir tudo que for um pouquinho mais caro, porque ela sabe que na Vidia ela parte de um crédito em que a pessoa conhece muito bem o perfil dela e vai conseguir, inclusive, precificar esse crédito muito melhor do que as financeiras tradicionais. Vou fazer depois um parênteses a respeito dessa parte de crédito. E em relação a talvez doenças graves ou uma intercorrência cirúrgica, ela tem segurinhos que se formam, né? Outro dia eu estava falando, um exemplo um pouco de seguro, eu estava falando com um amigo que mora no Chile, ele estava falando, morava até pouco tempo, ele ficou anos lá,
Ele falou assim, no Chile eu tinha 5 seguros relacionados à minha saúde. Eu tinha o seguro X, seguro para aquilo, e tudo aquilo composto me deixava muito confortável. Então não era um produto que era o salvador da pátria. E quando a gente pensa em seguro, né, acho que essa é a minha vantagem um pouco de talvez não ser só de saúde, mas já ter explorado muitos setores. Né? Quando eu estava na parte de VC, um dos setores que eu mais olhei, a gente acabou não investindo, foram as insurtechs. Né? Então eu sei muito bem como dá para funcionar. Então imagina que dê para fazer um produto mais complexo e sofisticado em que essa pessoa vai conseguir consumir saúde. A gente acredita bastante nisso. E só para fechar essa questão do financiamento, a gente já ouviu de algumas instituições financeiras que o financiamento à saúde vai ser uma das principais linhas de crédito no Brasil em alguns anos, como talvez já esteja acontecendo em alguns lugares do mundo. Andreessen Horowitz, que é um dos maiores fundos de venture capital do Vale do Silício, né, talvez o mais famoso e proeminente dos fundos de nova geração, tem uma página, só dá um Google lá, A16Z, né, A16Z, que é o site deles, Health Tech Fintech. Eles têm uma página, como se fosse uma landing page, assim, só chama a oportunidade entre health e fintech. Então, a gente acredita, né, acho que esse é o nosso papel como empreendedor, né, olhando um futuro que ainda não existe, que vai emergir algo muito grande, muito forte na confluência dessas duas áreas. Perfeito. E dando uma dica aqui para o nosso ouvinte e para a nossa audiência, ele tem um livro, O Lado Difícil das Coisas Difíceis, né? Eu já li, é sensacional, um da capa preta. Se você estiver nos ouvindo, compra esse livro, O Lado Difícil das Coisas Difíceis, para quem quer empreender. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas com certeza, Thiago, é uma oportunidade muito grande, mas também que tem um desafio, né, de desbravar esse mundo muito grande, né, Thiago? Porque o que é estabelecido hoje já é muito estabelecido. Então, quando você pega um hospital, ele já põe na conta essa demanda ociosa, ele já sabe quanto que ele tem que gerar ali de receita. Quando você pega um médico, né, o médico, ele tá pouco aberto, talvez, eu tô falando na média, a esses novos desafios, assim, de, cara, eu não vou ganhar do plano, eu vou abrir aqui uma linha de autofinanciamento para o meu cliente, e ao mesmo tempo que eu vou ter mais procedimento, porque o meu cliente está financiando, eu também posso até ganhar financeiramente com essa transação. É complexo, né, Thiago? É complexo. E eu concordo com você, e a gente vê que aonde que tem esses desafios existem é aonde que tem oportunidades de ganhos incrementais. Nós teremos ações, empresas, investidores, VCs investindo nisso, porque tem muito atrito nessa relação. E aí as oportunidades existem, né? Agora, do outro lado, Thiago, o lado difícil das coisas difíceis, eu acho que cai bem, né? Você, como empreendedor, queria que você apontasse um pouco, assim, quais são as dificuldades, assim. Somos ouvidos principalmente por médicos early adopters, que eu costumo dizer. Aonde que o médico poderia ajudar a Vidia? Aonde que o paciente... O que seria essa cultura para a gente realmente entregar mais valor financiando saúde out of pocket? Eu queria que você fizesse um panorama aí para a gente. Não, legal. Acho que esse comentário é fundamental. Você falou algumas dificuldades, tem outras também. Tudo que a gente falou até agora é um futuro que a gente acredita muito e que é muito bonito. Mas, pô, caminho até lá é bem complicado, é cheio de pedra, tortuoso pra caramba. O que a gente nota hoje? Acho que esse colapso em construção da saúde suplementar é terrível, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade enorme. Sim. Então, assim, a partir desse colapso, é quase que fundamental que existam outras formas. Então, acho que não é algo que eu diria hoje, até porque a gente está num nível de alcance da saúde suplementar até relativamente alto, né? Pensando no histórico, muito por conta da pandemia, né? Que acabou trazendo esse medo um pouco das pessoas não conseguirem ser atendidas e muita gente correu para a saúde suplementar, né? Então a gente está vivendo a
a matemática disso, mas ao mesmo tempo tem um colapso aí em construção. Isso aí é muito claro para quem atua e muita gente tem escrito a respeito disso. Então, isso vai ajudar. O que a gente nota? Do ponto de vista dos hospitais e médicos, né, talvez a gente esteja ainda lidando com os early adopters, mas a gente tem muita abertura para trabalhar no nosso modelo. Então, a gente tem hoje, como Vidia, mais hospitais querendo entrar na plataforma do que eu tenho vontade ou capacidade de absorver. Médico também, a gente vê muito médico engajado. Assim, outro dia fizemos um evento lá no Cubo. Eu até falei pro time, isso aqui acho que tá meio em cima da hora, né? Eu gosto de fazer as coisas mais planejadas. Tal. Eu falei, vamos testar, né? O primeiro evento e tal. Tiver uma presença muito legal de médicos, pessoas que a gente, né, já tinha interagido bastante, sabe que é muito ocupado, médicos e médicas, e a galera foi. Que legal, né? Então, isso a gente nota muito claramente. O que eu acho que é o mais difícil? Dar acesso a um produto de ticket médio de 8, 9 mil reais, né? Quando a gente fala de cirurgia simples, né? Para um público que muitas vezes não ganha isso no mês a mês, né? Na grande maioria dos casos. E além disso, por isso que eu digo que é um problema muito financeiro, e além disso, não está acostumado a consumir saúde. Assim, fala, eu vou pagar e eu vou ter acesso à cirurgia. Né? Tanto é que o nosso NPS é de 93. Mas é um NPS de 93 e a pessoa que passou pelo processo. Agora, pensa quantas ficaram no processo que mesmo às vezes tendo a capacidade financeira, mas não tiveram a confiança de contratar um serviço como o nosso. Como a Vidia. Isso que a gente trabalha com hospitais. A gente tem 2 dos 6 hospitais de excelência do Brasil dentro da plataforma. Tal. Não é que estou trabalhando... a gente trabalha com ótimos parceiros. Tal. A gente é muito preocupado com a qualidade do serviço de saúde que é prestado. Mas mesmo assim, é muito difícil. Então, acho que esse é o mais difícil. Então, a gente passa por um momento, que eu acho que tem toda a disrupção passa por isso, que é educar o mercado em relação a uma nova forma de consumir saúde. Se me perguntar assim, vou tirar o crachá, que não sou Vidia, vou pensar, vamos supor que eu estou fora, aqui estou num fundo de venture capital. Eu acredito plenamente que a saúde vai ser feita de uma maneira muito diferente e que ela vai se tornar mais shoppable, né? Mais consumível de alguma forma, né? E eu, sem querer tirar o aspecto saúde, que acho que é muito importante da coisa, mas dá mais acesso realmente para as pessoas. Agora, o caminho até aí, claro que é um caminho bastante difícil. E eu vejo muito, Thiago, você falou sobre isso agora, eu vejo muito como uma insurtech, assim, como uma empresa de uma seguradora, né? Quando você começar a ter mais dados e a trazer mais previsibilidade para eventos em saúde que até hoje são muito imprevisíveis, você consegue aportar mais recursos, reduzindo o risco para quem está aportando esses recursos. E com isso, chega até a ponta, que é o paciente, que é o comprador, uma saúde mais acessível, mais palatável. Ele começa a considerar isso, né? Por exemplo, hoje, se ele tiver que operar a vesícula dele, que ele sente dor, por 8 mil, ou dar de entrada para comprar o carro popular, talvez ele vá para a fila do SUS, não sabe quanto tempo que ele vai esperar para entrar na fila do carro popular, que é a cultura da população. Entretanto, se a gente tivesse maneiras de conhecer essa persona profundamente, que é o paciente que tem a pedra na vesícula, e saber metrificar os riscos dela nesse procedimento, talvez a gente poderia oferecer essa por 3 mil a perder de vista, a prazo de perder de vista. Aí sim começa a ficar interessante. Não, eu vou tirar minha pedra da vesícula, vou ficar livre dela e depois vou pro carro. É que hoje o negócio ainda é muito inacessível, né? Sim. Não é shoppable, né? Não é comprável. Eu não consigo encaixar no meu budget familiar ali, né? E muito eu acho que por causa de... a gente ainda não tem dados suficientes, a gente não tem inteligência suficiente nesse mercado para reduzir o risco
para todos os entes dessa cadeia. O que você acha? Pô, eu acho que o que você falou... Por isso que eu gosto de trocar ideia contigo, porque acho que é isso. É muito, muito por aí. Fala-se muito, né, quando a gente fala de crédito, fala-se muito do exemplo Casas Bahia, né? Aquela coisa que já se fala há décadas, Sim, né? A sim. Casas Bahia, no fundo, não é uma empresa de eletrodomésticos, é uma empresa financeira, né? E para mim é um pouco isso, no seguinte sentido, tá? O que deveria ser em saúde. O que se diz é que o índice de inadimplência dessas empresas que dão crediário para bens de consumo é muito baixo. E tem uma razão de ser. Por que é tão baixo assim se são pessoas que não têm uma capacidade financeira gigantesca? A pessoa troca a geladeira, paga. Ela nunca vai deixar de pagar. Porque quando ela terminar de pagar a geladeira, ela vai querer trocar o fogão. Isso. É isso aí. Imagina se na saúde também pudesse ser assim. Deveria ser assim, com perfil de crédito, né? E aí crédito, né? É o catavento, né? O flywheel, né? Quanto mais gira, né? Você falou, quanto mais volume tem e dados e você consegue entender, melhor você fica. Melhor o crédito que você dá, mais barato ele fica, né? Porque a gente, né, quer que o crédito seja barato, né? Claro que no Brasil tem N desafios macroeconômicos, mas a gente quer que o crédito seja barato. Então, no momento em que você consegue ter esse volume, incorporar na vida das pessoas, em que consumir saúde faz parte de alguma forma do budget, lá de 50, 100 reais por mês, vai estar dedicado a isso de uma forma ou de outra, pode ser um negócio muito maravilhoso. A gente inclui algumas dezenas de milhões de pessoas na saúde privada, não suplementar, regulada pela ANS na saúde privada, e com isso a gente tem um sistema, né? Sistema são vários elementos que em conjunto formam algo racional. Então a gente tem um sistema de saúde que vai ter a perna do SUS, vai ter a perna da saúde suplementar regulada pela ANS e vai ter uma perna que a gente acredita muito, que é essa terceira via, que vai ser a saúde privada, que as pessoas vão conseguir consumir, elas não vão precisar ficar angustiadas. Vão ser esses 165 milhões de pessoas que estão hoje no SUS? Não. Vai ser uma parcela muito menor, mas ainda assim vai melhorar muito o sistema e, mercadologicamente, certamente vai ser um mercado de dezenas de bilhões. Só para a gente encerrar o nosso papo, que tá bem legal, o que aí também, tirando o crachá, não é vídeo agora é um racional, um filosófico aqui, né? O que nós que estamos na saúde, porque o problema existe, ele é claro. Saúde suplementar, insustentável, SUS não dá conta, out of pocket muito caro, sem acesso. Isso existe, isso está colocado, isso não vai mudar. Né? O que todos que estão na saúde podem se preparar ou podem antever ações ou como preparar para participar da resolução desse problema? Cara, não tem como não ser através de uma transformação digital, não tem como não ser através de uma inteligência de dados, não tem como jogando luz no que é escuro, não tem como não trazer para transparência as relações, porque senão a gente vai continuar dessa maneira, o plano de saúde cobrando muito caro, porque ele sabe muito pouco do paciente, o SUS com um orçamento limitado, um budget limitado, e é impossível mesmo, mas também sabe muito pouco do seu paciente que ele atende. O médico prestando um serviço que daqui a pouco, e já tem, né, uma pressão para cada vez o ticket médio que ele recebe ser menor, e o paciente cada vez mais insatisfeito, porque eu não consigo ter acesso e o que me entregam é ruim. Então, olhando tudo isso, o que a gente pode vislumbrar de futuro? A única maneira é a gente jogar luz nessas relações. E quando eu falo luz, não luz é captar dados, trabalhar com inteligência, trabalhar com ferramentas digitais que retiram atritos, melhoram processos. O caminho é ter uma inteligência de dados para a gente reduzir risco e levar mais valor para a ponta. Porque as oportunidades estão aí. O mato está muito alto. Mas se cada um, por exemplo, que está no seu espaço, não começar a andar nesse caminho, mais tarde a gente vai estar, né? Mais demorado a gente vai chegar nesse denominador em que a gente tenha realmente mais entrega de valor, tanto da medicina suplementar como SUS, paciente e prestadores de saúde.
Te parece um pouco assim mesmo? Não, Esse panorama? super. Eu acho que a pergunta que você faz, Lorenzo, ela já carrega um pouco da resposta, porque acho que é um pouco isso. Assim, o que a disrupção faz, né? A disrupção, em geral, a palavra até é meio forte, né? Disrupção, né? Parece que você está destruindo alguma coisa, né? Ela destrói um pouco, né? Só que ela prepara para um futuro melhor. Né? É aquele passo de demolir para poder construir algo melhor. Então, por onde que eu acho que passa? Pelas pessoas tomarem risco. Um mínimo de risco todo mundo tem que tomar. Você falou de dados. Pô, às vezes você vai ter que disponibilizar um dado seu para um pool que depois você vai consumir também e vai ser melhor. Às vezes você vai ter que trocar o seu prontuário de papel, às vezes não. Você tem que trocar o seu prontuário de papel pelo prontuário digital. Você tem que parar de prescrever com carimbo e prescrever digital. Porque senão, como que eu vou ter inteligência para levar mais valor por paciente? Não vai. Um hospital que continua o SUS, a gente precisa desse movimento de trazer mais informação a partir de dados. É a única saída. Super. A única saída. Não tem outra. E aí a gente precisa entender que eu sou um stakeholder na saúde e passa por risco, passa por coragem, passa por investimento de tempo. O cara que escreve no papel, o médico que consulta no papel, ele gasta muito menos tempo no papel hoje. Ele tem uma curva de aprendizado para ir para o prontuário digital, para a receita digital, mas enquanto ele não for para lá, mais longe ele tá de chegar no destino que ele precisa. Super, super. Não, e a boa notícia, para mim, acho que é exatamente isso, e talvez seja menos a respeito de um ganho que eu vou ter, né? No momento em que você diz, vou passar para uma prescrição digital, um ganho que eu vou ter muito óbvio no curto prazo, e mais, de que maneira eu também vou contribuir para um sistema que, com certeza, eu vou surfar nessa onda, né? Quando a maré aumenta, todos os barcos sobem. Mas agora eu vou falar uma boa notícia, tá? O que a gente nota, né? Foi o que eu falei. A gente nota já hospitais querendo trabalhar em modelos de pacotes, com mais flexibilidade para negociar dentro de uma realidade que talvez há 10 anos não existisse. Então a gente já nota isso. A gente nota médicos também. Médicos, assim, maravilhosos que a gente conheceu na jornada e que talvez, do ponto de vista objetivo de receita que eles podem ter no curto prazo, trabalhar com a Vidia vai reduzir um pouco a receita deles, ou vai dar um pouco mais de trabalho, se não vai reduzir a receita, pode até aumentar um pouco, mas vai dar um pouco mais de trabalho, mas que entendem que, vão estar contribuindo para a sustentabilidade do sistema, e 2, talvez no médio prazo, essa rentabilidade se multiplique bastante também, porque você abre uma nova frente, que ainda é pequena. Perfeito. E uma outra coisa que eu acho que é super legal é que você vê isso também, vou dar um exemplo muito concreto, uma empresa de medical devices que entrou em contato com a gente outro dia, né, a gente teve uma reunião, etc, falou assim, a gente quer trabalhar com isso, a gente quer trabalhar com uma linha de acesso à saúde, faz parte do nosso objetivo. Então toda essa onda ESG, né, falando onda ESG, parece que é uma coisa meio passageira, né, mas acho que toda essa canalização de esforços para coisas que tenham também um impacto social, isso aí veio totalmente para ficar. As mentes mais brilhantes que eu conheço estão trabalhando com isso hoje, se for pensar. Tá super alinhado com tudo que a gente está fazendo. Assim. Então, diante dos desafios e de, às vezes, evangelizar um mercado em relação a uma nova maneira de prover saúde, eu vejo uma luz enorme no fim do túnel, de que eu acho que a gente não poderia estar num momento melhor para estar trabalhando com isso. Então, a despeito de todas as dificuldades, o otimismo é muito grande. Perfeito. Cara, sensacional, parabéns pelo trabalho, e mais é a inovação, né? É o desbravamento de um mato que está alto, é a coragem de sair de um mercado que você estava, de certa maneira, numa zona de conforto, para passar por lado de cada mesa. Então, eu acredito que são esse tipo de movimento que contribui para a gente olhar a saúde como um todo e realmente buscar uma sustentabilidade que hoje parece difícil, não parece difícil, está longe, mas a partir desses movimentos que a gente falou aqui é que a gente consegue avançar um passinho de cada vez, mas lá na frente a gente chega e sai do outro lado. Obrigado pela sua participação aqui, Tiagão. A você, Lorenzo. Valeu. Valeu, pessoal.
Quero o seu feedback, manda aí o seu recadinho pra mim lá no @LorenzoTomé. Tem também o YouTube que você pode seguir, ligar o seu alerta lá para ser notificado. Tem o Spotify que você pode avaliar, então você dá estrelinhas. Você pode compartilhar esse episódio no seu WhatsApp. Enfim, várias maneiras de você contribuir com o Saúde Digital Podcast para que ele se torne mais relevante e a gente traga pessoas cada vez mais relevantes aqui, como meu amigo Thiago. Obrigado, até a semana que vem.